Oi pessoal, tudo bem? Estou com uma série de aulas conversando com você a respeito do PGR-TR da NR31. Muita dúvida chega a respeito desse documento e a gente sabe, pessoal, da dificuldade de implementar isso aí nas propriedades rurais. Uma porque o técnico ou engenheiro ele quer fazer um amplo. Não, você tem que focar. Faz primeiro um setor, depois você avança para o outro. E a própria NR fala assim para a gente, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês o que diz a NR31. Ó, o PGR-TR deve conter no mínimo os seguintes documentos. O primeiro, o inventário de riscos ocupacionais em um plano de ação. O PGR-TR é um documento constituído de pelo menos duas partes, inventário de riscos ocupacionais e plano de ação. Esse inventário de risco, pessoal, e assim, eu vou ler aqui o que está na própria NR, você vai entender. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações. Caracterização dos processos e ambiente de trabalho. O pessoal já disse que é separado. Processos em ambiente de trabalho, não é da fazenda toda, não é do sítio todo. Você tem que fazer, depois ele vai descendo aqui, ó, caracterização das atividades que eu vou fazer esse inventário. Não é geral, pessoal. Você tem que conversar com o produtor rural aí, ainda mais ele que não tem costume de implementar questões de segurança e saúde do trabalho. Mas ele assim, não vem com essa conversa de dinheiro. Não vem. Aqui a gente está ajudando, nós estamos fazendo da maneira correta. Então o nosso cliente produtor rural aqui, a gente fica com ele muito tempo, anos e anos. Uma que o PGR-TR não é um documento que ele nasce, pronto, acabou, nasce já morto. Não, a gente vai, né, depois você vai estudando aqui com o professor, você vai ver a situação que a gente vai implementando o PGR-TR. Então, assim, primeiro, fazer um inventário, depois caracterizar o processo, o ambiente, a atividade, depois também, ó, descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos E aí, de novo, ele fala a mesma coisa, com indicação dos grupos de trabalhadores, são grupos primeiro, pessoal, sujeito a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas. Depois, dado análise preliminar ou monitoramento da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação ergonômica. E também a avaliação dos riscos, incluindo classificação para fins de elaboração do plano de ação e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Então, vou fazer isso em cada setor, em cada ambiente, para cada grupo de trabalhador, aí na sua propriedade rural. Ainda estou falando só do inventário de risco, pessoal, que é o item da NR31 que apresenta os passos para o levantamento de riscos ocupacionais, que devem ser observados pela sua elaboração. O inventário de risco não pode omitir nenhuma dessas informações que a gente já falou. Então, vou ter o processo, vou ter o ambiente e vou ter o grupo de trabalhadores que vão estar expostos a esses riscos e perigos. Isso daí está lá no meu inventário. Por final, eu vou dar um passo para o plano de ação, mas primeiro eu tenho que fazer esse mapeamento, que é o inventário de risco. Outra situação importante, a caracterização dos processos e dos ambientes de trabalho, como caracterização da atividade, descrição de perigos para aquelas atividades, de possíveis lesões ou agravo à saúde para aqueles trabalhadores daquelas atividades, com identificação das fontes ou circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelo perigo, com indicação dos grupos de trabalhadores. É isso que eu estou falando, pessoal. Sujeito a esse risco que eu coloquei dentro do inventário. E depois? Aí vai parar aí? Claro que não. A descrição de medidas de prevenção implementadas. O que eu vou fazer? Mas isso eu tenho, pessoal, é um trabalho que não é da noite para o dia. Não é visitando o sítio, ou a chácara, ou a fazenda uma única vez e já vou conseguir fazer essa implementação. Vou ter que seguir. Por isso que a gente tem a Azevedo Segurança do Trabalho Rural, a Azevedo Advocacia Rural, para poder ajudar esse produtor rural. E com tudo isso em mãos, dado a análise preliminar de risco que eu fiz aqui no meu inventário, vou expor para o produtor
os agentes, né? Vou demonstrar para o produtor, porque ele não precisa saber o que é um agente físico, químico, biológico, ergonômico, acidente. Não, a gente vai mostrar para ele e aí ele vai tomar a decisão quais são os caminhos que ele vai seguir junto com a nossa orientação. Isso daqui é um roteiro para a gente colocar em prática aí na sua propriedade rural, que vai te ajudar muito aí na questão do inventário. Outro ponto também que a gente precisa ficar atento, não é só documentar, pessoal. A gente precisa colocar em prática isso junto com o produtor rural. E para você entender, o PGR-TR, ele é o documento, o inventário e o plano de ação, ele, pessoal, é muito grande, é extenso demais. É extenso demais, porque a gente vai tratar de vários setores da propriedade rural. Vou falar para você do transporte, vou falar dos agrotóxicos. Então a gente vai falar de muita coisa. E não pode ser uma coisa simples, pessoal. Porque a gente tem que sentar, tem que ter esse costume de como falar isso com o produtor rural. Porque aqui não é uma questão só de segurança do trabalho, é melhorar o ambiente, o bem-estar do trabalhador para evitar problemas lá com o produtor rural, no processo trabalhista, por exemplo. E muita gente se pega nisso daqui, O PGR-TR deve ser revisto a cada 3 anos, ou quando ocorrer inovações ou modificações nas tecnologias, nos ambientes, nos processos, nas condições, nos procedimentos e também na organização do trabalho, e quando for identificado inadequações, isso mesmo, ou insuficiência na avaliação dos perigos e na adoção das medidas de prevenção. Pessoal, é muita coisa e a gente vai entrando nessa série de aulas, conversando com você para fazer a implementação do PGR-TR aí na sua propriedade rural. Qualquer dúvida, manda um oi aqui para o professor que a gente vai conversando.